Boa noite, bem-vindos mais uma vez para uma roda de conversa no Espaço Cultural da Rosa Mossoró. Hoje à noite com o Eclivan, falando sobre arte terapia. Meu nome é Lula Nogueira, sou artista plástica e venho participar aqui, agradecer a Rosa e o Espaço Cultural da Rosa dessa conversa sobre arte terapia com o arte terapeuta Eclivan Marcel, que vai nos falar de desbravar da arte terapia numa cidade como Maceió, em que as pessoas estão descobrindo e está começando agora. Tem muito a fazer nesse campo. Boa noite, meu nome é Eclivan, sou psicólogo, sou arte terapeuta, trabalho como artista plástico e de antemão eu gostaria de agradecer o espaço cedido pela Rosa Mossoró. Considerado arte hoje é algo que, na minha concepção, ela se dá pelo fato de hoje não existir algo muito ligado a um academicismo, a uma coisa muito fechada. A exemplo de trabalhos como o de Arthur Bispo do Rosário, dos artistas já do Museu de Imagens do Inconsciente, do próprio Profeta Gentileza, que são livres expressões genuinamente humanas de personagens da história, não só da arte, mas da saúde mental em si, que contribuíram não só para uma abertura de uma nova forma de se ver um processo de assistência em saúde mental, mais respeitoso a essas pessoas que são diagnosticadas com transtorno psiquiátrico, mas também se pensa numa função da arte como uma proposta de primeiro, uma função terapêutica e segundo, uma função terapêutica inclusiva, onde todos em potencial podem ser artistas e tem algo a mostrar em termos e comunicar também em termos de emoção e sentimento. Com relação a essa coisa da contribuição, principalmente a esses dois setores, tanto do conceito de arte como de escolas artísticas, como a arte bruta, por exemplo, que veio ao conhecimento da Nise, por exemplo, na época, através de um artista plástico chamado Almir Mavignier, que quando ele, no começo da carreira dele, antes de ele ir para a Alemanha, ele já tinha conhecimento do estudo da arte bruta do Jean Dubuffet, que era uma proposta que colocava o seguinte, que dizia, olha, toda arte genuinamente humana e sem a prisão dos cânones das escolas artísticas, sem necessariamente pertencer a uma escola artística, só pelo fato de ser genuinamente humano, essas artes, essas expressões artísticas, elas têm um valor por si só, que é a proposta inclusiva da própria arte bruta, porque aí quando chega esse conhecimento para a Nise diz, é exatamente o que eu estou querendo, e aí o que é que ela faz? Ela transforma, o começo de tudo, ela transforma uma lavanderia, que foi para onde ela foi transferida, para fazer o setor de terapêutica ocupacional, num setor de produção artística, de livre produção artística. Quando ela conhece o Almir,
que estava começando na carreira como artista plástico. Só que ele estava, como desvio, meio que deslocado, trabalhando na direção do hospital. E aí ela descobre que o Almir Pinto era artista plástico, ela puxa o Almir para trabalhar com ela. E aí o Almir fica deslumbrado com trabalhos como o de Rafael Domingues, com o de Adelina, com o de Emílio, com o de Arthur Amora. O Emílio, por exemplo, ele foi um dos caras que, o Emílio, assim como o Fernando Diniz, ele foi um dos caras que mais elogiados em termos de produção artística. Mas assim, a Anice era tão acolhedora, tão maternal, que ela dizia, olha, pouco importa, que bom assim, que de certa forma essas produções e isso que está sendo comunicado está sendo colocado como linguagem artística, eles estão sendo reconhecidos como artistas. Mas para mim o que importa é a função terapêutica dessa linguagem, ou seja, o que é que esse inconsciente está comunicando, o que é que essa estrutura psíquica, que o inconsciente é onde fica os instintos do lado animal, a memória ancestral, que foi muito estudada por Jung. O que é que, através dessas obras, esses pacientes estão comunicando? Que na maioria das vezes era a nível não verbal. Que muitas vezes a medicina ficava muito entrevada na terapêutica meramente medicamentosa. E a terapêutica ocupacional da época, o que eles chamam de laboterapia, na época, era o quê? O paciente, aí tinha, por exemplo, o cara encarregado de fazer a jardinagem do manicômio. E aí, o que é que se acontecia? O enfermeiro chegava e dizia, olha, você faz, o seu horário, vamos dizer, é um turno de manhã. Metade desse turno vai ser para o paciente fazer. Aí os pacientes faziam trabalho de jardinagem, fazia trabalho que hoje em alguns hospitais ainda existe, que isso é uma coisa medieval, mas ainda existe. Trabalho de porteiro, trabalho de faxina, trabalho de limpar banheiro. E assim, detalhe, esses pacientes não se davam direito, porque tinha uma concepção que eles perdiam a dimensão de humano. Eles não ganhavam um tostão por isso. Ou seja, era um trabalho escravo em nome de uma terapia, entre aspas. E assim, o trabalho da Anice, ao mesmo tempo que ela diz assim, olha, esses pacientes eles não só são pessoas que pelo diagnóstico elas perdem o potencial criativo, que era quando se acreditava que o esquizofrênico, quando era diagnosticado, mesmo eles mostrando um grande talento artístico, o próprio fato deles serem diagnosticados como psicótico e como esquizofrênico, eles perdiam esse potencial artístico, esse potencial criativo, esse potencial de lidar com as coisas, de superar os obstáculos da maneira mais fácil possível, entende? E assim, de superar isso de uma maneira mais criativa, esses obstáculos da vida. Mas assim, por exemplo, se você conhecer uma obra como Adelina, as esculturas de Adelina, e você dizer, por exemplo, que Adelina é esquizofrênica, com comorbidade de sintomas autísticos, de autismo, naquelas esculturas da série Os Gatos, da série As Mães, que parece aquelas esculturas Inca, as mandalas de Fernando Diniz, você dizer que aquelas pessoas, só pelo fato de serem diagnosticadas com esquizofrenia, não tinham potencial criativo, era uma coisa que para Anice era um absurdo, que de certa forma tinha a ver, só que assim, ela terminou contribuindo
ela terminou contribuindo, inclusive, para mostrar que necessariamente o erudito ele não determina o fato de você ter potencial artístico ou não. O saber erudito, o saber da academia. E de uns 2 anos e meio para cá, eu estou trabalhando também com artes plásticas. Ter conhecido o mundo das artes por meio da arte terapia foi algo extremamente revolucionário. Conhecer que em termos de promoção de qualidade de vida, você encontrar num congresso que discute essa nova função da arte, não só no sentido de analisar o processo criativo em si, mas naquilo que ela comunica, e a ampliação daquilo que se conhece como multidisciplinaridade. Aí você diz, que ampliação seria essa? Porque hoje já se pode pensar, por exemplo, que o artista plástico ele pode ser um agente promotor de qualidade de vida e pode ser um agente promotor de saúde mental. Hoje pode-se pensar que a contadora de história, a exemplo da pessoa que eu tive a honra de conhecer aqui em Maceió, que foi a Marta Medeiros, que é uma artista plástica, contadora de histórias, que trabalhou com a Anísio da Silveira, que esteve aqui em Maceió, no evento multidisciplinar Anísio do Coração ao Método, onde ela até hoje trabalha na Casa das Palmeiras, que a Casa das Palmeiras é considerada, ela foi uma criação da Anísio, e ela é a raiz do que se conhece hoje como CAPS, como sistema CAPS, que hoje o nome mais atual é RAPS, né? Que é Rede de Atenção Psicossocial, CAPS, Autodrogas, CAPS, porque assim,